Olá a todos, como é que vocês estão? Canal Luz no Fim do Túnel, aqui é Elder Araújo de novo. Vocês encontram o conteúdo dos meus vídeos no meu blog, chama blog Elder Araújo, Elder com H e acento, Araújo com acento. Lançaremos alguma luz hoje sobre este ataque que foi um engano lá não se sabe exatamente se é na Jordânia ou na Síria. Falaremos também, analisaremos a situação dos Estados Unidos na região. Aproveitarei para também mencionar a questão das greves na Europa. Pode ser que 2024 marque o começo do fim do imperialismo norte-americano. Autoridades norte-americanas, o artigo saiu ontem no The Wall Street Journal, afirmaram que o ataque que atingiu a base militar americana na Jordânia foi devido a um engano. Um drone da própria base foi considerado como um inimigo e causou a confusão, ou seja, não sabiam se este drone era amigo ou inimigo, como se lê no relatório oficial. Segundo várias fontes mais confiáveis do que as fontes oficiais do Pentágono, no entanto, o ataque, registrado na noite de domingo, foi perpetrado pelo Iraque, ou saiu do Iraque, ou o drone era comandado desde o Iraque. O Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, anunciou no domingo que 3 soldados americanos foram mortos e outros 25 ficaram feridos no ataque à Torre 22, que é um pequeno posto avançado americano na Jordânia, perto da fronteira com a Síria. O que a gente pode depreender deste episódio é que os Estados Unidos não conseguem mais defender suas bases militares mundo afora. Por enquanto, os ataques são tímidos, mas efetivos. Continuando, agora veja só, um comboio de caminhoneiros autodenominado Exército de Deus, parece uma coisa meio sionista, né? Prepara-se para embarcar numa viagem até a fronteira sul com o México, à medida que aumentam as tensões entre o Texas e o governo Biden. Ao mesmo tempo, do outro lado do Atlântico, na Europa, agricultores avançam sobre as capitais da Europa, desde Berlim, Bucareste, Paris, a Varsóvia e Bruxelas, dando vazão às suas frustrações por causa da imposição tirânica das emissões zero carbono, das propaladas mudanças climáticas antrópicas. Antrópicas quer dizer que são causadas por nós, né? Quando a gente toma banho, quando a gente liga o carro, quando a gente frita um ovo, né? Enfim. As revoltas dos produtores agrícolas e outras categorias, por exemplo, como os ferroviários na Alemanha, provocam instabilidade social bem antes das principais eleições europeias e norte-americanas. Então, o assunto do vídeo de hoje é sobre esses dois temas. Resumindo, comboio de caminhoneiros dirige-se à fronteira do Texas, enquanto agricultores da União Europeia bloqueiam cidades inteiras. Falar primeiro do Texas. Os organizadores do comboio Take Our Border Back, é meio parecido com America First, né? America First. Take Our Border Back, devolvam as nossas fronteiras. Estão convocando todos os policiais e militares ativos e aposentados, veteranos, autoridades, políticos, proprietários de empresas, lojistas, fazendeiros, sitiantes, chacareiros, caminhoneiros, motociclistas, a mídia, os americanos que pagam seus impostos, os chamados amantes da liberdade, né, do American Way of Life também, para reunirem-se em homenagem à nossa Constituição e Declaração de Direitos dos Estados Unidos, na fronteira sul do Texas, em protesto contra a incapacidade do governo federal de proteger a fronteira sul do país, de acordo com o site do comboio. Saiu no site do comboio. Reunamos-nos em homenagem à nossa Constituição e à Declaração de Direitos dos Estados Unidos. Os membros do comboio se autodescreveram como o Exército de Deus. A sua missão é lançar luz sobre os perigos de manter aberta a fronteira sul, entre o Texas, principalmente, e o México. Assim clamam, concidadãos e compatriotas, isso saiu no site, concidadãos e compatriotas, apelo a vocês, em nome da liberdade, do patriotismo e de tudo que é caro ao caráter americano, para que venham em nosso auxílio com toda a rapidez. Assim escreveu Pete Chambers, que é um dos líderes
deste movimento, desta coalizão. Continuando, entre aspas, se este apelo for negligenciado, estamos determinados a sustentar-nos o maior tempo possível e agir como soldados que nunca esquecem o que é devido à nossa própria honra e à do nosso país. Fecha aspas. O comboio planeja enviar uma mensagem ao governo de Washington, D.C., sobre a necessidade de proteger o comboio no meio da invasão plurianual de milhões de imigrantes ilegais. Ou seja, eles também estão, de certa forma, apelando para o governo que eles podem ser vítimas de ataque de imigrantes ilegais. Talvez tudo o que eles queiram seja ser atacado por imigrantes ilegais, né? Chambers acredita que os americanos estão sitiados por todos os lados, por forças obscuras do mal. Foi dito que uma rede obscura do que parece ser agências não governamentais, aqui a gente chama de ONG, né, a famosa ONG, financiadas pelos próprios contribuintes americanos, facilitam sobremaneira a invasão fronteiriça mais massiva que esta nação alguma vez já viu. Na semana passada, o governador do Texas, Greg Abbott, declarou a crise migratória uma invasão e invocou a autoridade constitucional estadual do Texas para se defender e se proteger. O Abbott declarou: essa autoridade é a lei suprema do país, ou seja, a autoridade do Texas, né, e não dos Estados Unidos. Essa autoridade é a lei suprema do país e substitui quaisquer estatutos federais em contrário. A Guarda Nacional do Texas, o Departamento de Segurança Pública do Texas estão agindo com base nessa autoridade, bem como na lei estadual para proteger a fronteira do Texas. A administração Biden poderia facilmente ter protegido a fronteira com uma ordem executiva. Mas quem disse que os liberais woke na Casa Branca querem desperdiçar esta oportunidade, esta crise, antes das eleições presidenciais, dentro de 281 dias? Vamos ver como é que eles conseguem transformar esta crise em votos ao famoso Joe Biden. Então, a crise está instalada nos Estados Unidos. E como eu já falei em outros vídeos, vários estados já aderiram ao estado do Texas. E do outro lado do Atlântico, continuando então, os agricultores europeus manifestam sua raiva em várias capitais europeias, o que provavelmente vai retardar ou atrasar a implementação de reformas ambientais verdes na União Europeia e tornar mais difícil para Bruxelas negociar acordos de livre comércio. Agricultores de toda a Europa saíram às ruas nas últimas semanas para expressar o seu descontentamento relativamente às políticas econômicas, ambientais e comerciais dos seus governos. E tudo isso está acontecendo antes das eleições europeias de junho. Veja só, a França está em plena revolta contra os globalistas. Os agricultores franceses estão fartos. Caminhoneiros e trabalhadores da construção civil juntam-se aos agricultores para se oporem a Macron e às suas políticas globalistas de emissão zero. Eles mantêm um bloqueio de 5 dias em Paris, cercam a cidade e bloqueiam a entrada de mercadorias. Isso é apenas o começo, eles dizem. Paris está cercada, as principais rotas estão bloqueadas, não pelos russos, aquela profecia da CIA lá, que os russos vão tomar a Europa, tal, mas pelos agricultores. E agora pelos taxistas, sendo ambos enganados por Macron, que é um banqueiro da elite, né, Rothschild, né? As revoltas do Ocidente entre as classes trabalhadoras, agricultores, caminhoneiros, ferroviários e várias categorias se opõem às políticas e agendas globalistas. E tudo isso acontece antes das grandes eleições em vários países e terão consequências na eleição de novos políticos em inúmeros países. A ascensão da neodireita parece estar desenfreada agora nas eleições. O ano de 2024 marca um ponto crítico na geopolítica mundial. Preste atenção nesta parte, hein? As batalhas na Ucrânia e em Gaza têm consequências profundas. A recente decisão da Corte Internacional de Justiça, CIJ, sobre a denúncia da África do Sul contra Israel, denúncia de genocídio que já foi aceita pela Corte, intensificou as discussões sobre os direitos humanos e as ações da guerra na região. Em uma decisão sem precedentes, a CIJ exige que Israel tome medidas imediatas para prevenir o genocídio palestino, além de garantir assistência humanitária urgente na faixa de Gaza. Contudo, a ausência de um cessar-fogo ressalta a complexidade do conflito e a persistência das hostilidades.
Agora, algumas previsões que eu faço. Veja só, para terminar o vídeo, olha. O império vai se tornar mais perigoso. O império é o globalismo norte-americano, né? Ao perder as guerras em Gaza e Ucrânia. 2024, segundo a previsão, 2024 pode ser o ano de uma grande decisão. Pode ser o ano da derrocada definitiva do Império. Não estou dizendo que ele vai acabar de uma vez, mas é o começo do fim do Império Americano. Terceira previsão, há uma solidão ideológica do Império. Ele está sozinho, ele está ficando isolado. Isso fica evidente na Palestina. Quarta previsão, os sionistas expressam sua psicopatia bíblica. Até quando? O lobby sionista, que é, vamos dizer, aquele que controla a famosa democracia americana, vai dar as cartas nos Estados Unidos e, consequentemente, no mundo. Quinta previsão, porta-vozes do imperialismo apontam Trump como o colapso da civilização ocidental. Trump é o colapso da civilização ocidental, já que eles veem o Trump como um fascista, um nazista, um chauvinista, um racista, um homofóbico, etc. A razão de existir do imperialismo são as guerras eternas. Até quando? Por que os Estados Unidos não estão protegendo suas fronteiras? Porque a Ucrânia, Taiwan e Israel são mais importantes. Pessoal, então o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Se gostarem, deem um like no vídeo, ajudem a fazer o canal crescer, façam um comentário, tragam um seguidor para o canal. Um comentário seria muito bem-vindo para nós. O canal é novo, canal de livre expressão, livre pensamento, canal de mídia independente, mídia alternativa. Aqui eu debato assim os assuntos principais do dia. Em geral, eu dou preferência a notícias internacionais, até porque o Brasil ainda está naquela fase de cozimento. Mas tem vários vídeos aí, onde eu também abordo uma questão internacional, ou duas, e uma questão nacional do Brasil ou da América Latina, ou dos BRICS. De qualquer maneira, é um canal de análise geopolítica, política, cultural, falo sobre qualquer tema, sobre obras que a gente precisa ler e conhecer, enfim, sobre qualquer tema relevante para os destinos nossos e do mundo. Obrigado a todos, espero vê-los em breve. Até a próxima e fiquem com Deus.